Então, a primeira coisa que eu quero começar falando desse assunto é o seguinte: existe uma questão de individualidade a respeito de quantidades de carboidratos. Como assim, tá? Como tudo na nutrição, cada ser é um, né? Então, cada um é um. Então, por exemplo, para os meus objetivos, para o meu perfil metabólico, para o jeito que o meu corpo funciona, para as atividades que eu exerço, eu tenho uma quantidade de carboidrato que eu posso comer. Se eu fizer isso em alguns pacientes, esses pacientes vão ganhar peso, tá? Então, isso é um fator número 1 que eu quero dizer. Vocês já ouviram falar daqueles biotipos mesomorfo, ectomorfo? Já viram falar? Então, tem alguns biotipos que eles não aceitam muito carboidratos, tá? E principalmente a partir de uma porcentagem do dia, que depois a gente vai explicar, tá? Então, mas numa dieta de perda de peso, eu preciso levar em consideração a quantidade de carboidrato e o tipo de carboidrato, tá? Que existe uma grande diferença, é absurda a diferença, tá? Então, pessoal, assim, a qualidade do carboidrato que eu vou ingerir, ela é muito importante. Então, não é a mesma coisa, por exemplo, você vai lá ler, vamos supor que você vai comprar um suco de caixinha, tá? De fruta, um suco de uva de caixinha lá, Del Valle, tá bom? Se tiver um aí, pega lá e vê e olha a quantidade de carboidrato que tem. Se você tomar um copo de suco desse, você acha, pensa aqui comigo. Por quê? Porque aquele suco, ele vai ser, mesmo que ele não tiver um açúcar adicionado. Então, você vai lá, suco de laranja Tampico. Ah, não tem açúcar. Só o fato daquela fruta ser espremida, não ter fibras, a quantidade de frutose e a velocidade que aquela fruta aquele suco vai ser metabolizado, eu vou ter um pico na minha glicemia. Correto? E é isso que a gente não quer. Qual que é o problema do excesso de carboidrato ou do tipo do carboidrato? É que quando a gente consome, por exemplo, açúcar, ou consome um carboidrato simples, tipo pão puro, um pão francês com manteiga, café com leite, que um monte de gente faz isso. O que acontece? Ele vai lá no nosso sangue e dá um pico na nossa glicemia, certo? Que é o exame que a gente analisa essa questão do açúcar. A glicemia vai acionar o seu pâncreas vai fazer com que ele libere um hormônio chamado insulina para equilibrar aquele pico glicêmico, beleza? Quando eu vou fazendo isso várias vezes no meu dia, que eu subo demais essa curva e fico dando esses picos, certo? Eu vou ter um problema. Nos meus exames, o que eu preciso olhar se eu tô glicando demais? Essa é a minha hemoglobina glicada. Ela tá muito alta. E, pessoal, avaliação para saber se eu tô com pré-diabetes não é a glicemia em jejum, tá bom? Eu vejo muito profissional errando porque pede pro paciente somente glicemia em jejum e aí acha que tá tudo bem. Muitas vezes seu pâncreas tá sofrendo. É aquela coisa assim, você quer saber? Eu vou fazer uma metáfora. Imagina que você acha que a sua casa tá numa estabilidade, tá todo mundo tudo bem. Só que a mulher, ela tá assim, ela tá se arregaçando para manter tudo em equilíbrio. Ela vai lá, ela dá conta de pagar as contas, ela leva o filho para escola, ela faz tudo sozinha. O que vai acontecer com essa casa daqui a um tempo? O que vai acontecer? Eu sei que eu tô sumida, gente. Eu vou tentar fazer essas lives mais cedo, de segunda-feira, e mais curtinhas, tá bom? Desses assuntos bem legais, pra gente pegar o ritmo de novo. O que vai acontecer com essa mulher daqui a 1 ano, 2 anos? Por mais que ela queira, ela não vai conseguir manter a harmonia da casa, porque ela é humana. O que acontece quando eu consumo açúcar e dou pico de glicemia o tempo todo com esses carboidratos? Eu vou cansando o meu pâncreas. Vai chegar um momento que ele vai ter trabalhado tanto, que ele vai pifar. Ou seja, eu vou ficar pré-diabético no primeiro momento e logo no segundo momento eu vou virar diabético, tá? Ou resistente à insulina, que é o que a gente fala. Então, eu preciso avaliar como é que tá minha hemoglobina glicada. Ela tá acima de 5,5, padrão de longevidade abaixo de 5. Longevidade, porque cada vez que eu glico, ou seja, que eu faço isso
com o meu corpo, eu ingiro muito açúcar, esse tipo de carboidrato que vão dando picos de glicemia, o que vai acontecendo? Eu vou glicando. E esse processo de glicação é onde eu vou ter doença cardiovascular, é onde eu vou ter problema de Alzheimer, é onde eu vou inflamar o meu organismo, é onde eu vou virar pré-diabético, é onde eu vou ganhar peso, é onde eu vou ter problemas cardíacos. Olha todos, é onde eu vou ter esteatose hepática. Olha só quantos problemas a gente tem de saúde, tá? É onde eu vou ter mais predisposição para câncer, é onde eu vou ter mais predisposição a doenças emocionais. Por quê? Tudo pelo processo de glicar, pessoal. Glicar, tá? Então, vocês precisam ficar muito de olho como é que tá a sua insulina de jejum. Porque a insulina de jejum é um hormônio que ela vai te trazer essa informação. Se você tiver com ela acima de 5, Karen, mas valor de referência vai até 20, mas valor de referência, pessoal, é para diagnosticar a doença. A gente quer ficar muito longe da doença. A gente quer estar muito próximo de ter performance, saúde, tá muito afastado da doença. A diabetes tem que estar longe da nossa cabeça, Alzheimer tem que estar longe, problema cardíaco tem que estar muito longe. Então eu preciso buscar valores que estão condizentes com valores ótimos e não buscar valor de referência que vai fazer um corte ali entre um doente, uma pessoa que está doente, já diagnosticada com a doença, que pode ser muito tarde, inclusive. Tá? Então, para isso, eu preciso analisar. Se você quiser fazer essa análise, pede para o seu profissional de saúde avaliar no mínimo esses 3, tá? Glicemia em jejum, hemoglobina glicada e insulina em jejum. E padrões de longevidade são esses muito mais próximos do valor de referência inferior, tá? Quando eu sei que eu estou extrapolando nos carboidratos? Karen, quando eu sei? Quando esses valores estiverem acima daquilo que a gente conversou, tá? Aí eu sei que eu preciso reduzir a quantidade dos meus carboidratos ou mudar os tipos de carboidratos, tá? Agora, carboidratos, eles têm aqueles que são de alta carga glicêmica, moderada carga glicêmica e baixa carga glicêmica, ou seja, não são todos iguais. E uma regra, quanto mais fibra ele tiver, menor essa carga glicêmica. Presta bastante atenção, tá? Aí, o que acontece? Pacientes que treinam que treinam constantes, pacientes que querem ganhar massa muscular, aí você vai falar assim, Karen, eles precisam... Geralmente, eles são pacientes que vão precisar de carboidratos 3, 4, 5, 6 refeições por dia, tá? E alguns tipos de pacientes, eles não comportam, por quê? Porque já abusou tanto do sistema. Do sistema qual? Do seu sistema glicolítico. Já tem o pâncreas lá se arrebentando, né? E aí ele não consegue mais metabolizar direito esse carboidrato. Então vocês vão precisar juntar uma atividade física eficiente, porque a atividade física, ela vai fazer com que sua glicemia seja consumida sem a necessidade da ativação do seu pâncreas, pessoal. Então, atividade física de impacto mesmo boa, musculação é muito bom para isso, HIIT é muito bom para isso. Eu juntaria as duas, tá? Se vocês fizerem atividade física, aí libera um pouco a porta de comer um pouquinho mais de carboidrato. Até porque a atividade física... Então, pensa só, que existe uma caixinha, pensa que no nosso corpo existisse como se fossem umas prateleiras, que conseguem armazenar carboidrato, certo? Essas prateleiras, imagina uma despensa, que não transformaria esse carboidrato em algo maléfico, ou seja, em gordura excessiva, tá? Existe uma forma do seu corpo armazenar, que chama glicogênio, tá? Então imagina que o nome dessa dispensa se chama glicogênio. Quanto maior for as suas prateleiras, isso tá no músculo, tá bom? No músculo e no fígado. Então, quanto maior forem as suas prateleiras, mais carboidrato vai caber lá, sem ele se transformar em gordura. Estão entendendo? Massa muscular, por exemplo, aumenta essas prateleiras. Então, quem tem muito músculo tem uma capacidade de comer mais carboidratos do que aqueles que não têm músculo. Por essa razão, porque aumenta o estoque, ou seja, ele tem mais glicogênio. E ele vai ter muito mais eficiência, então, no uso desse carboidrato. Então, ele vai ter uma diminuição das chances dele se tornar diabético, dele ter problemas cerebrais por causa do excesso de carbo, né? E quando eu tô falando carboidrato aqui, eu tô falando de todos os tipos, tá? Então, quantidade importa e qualidade importa,
tá bom? É muito importante eu falar isso, tá? Só que eu tô pegando alguns pacientes com carbofobia, com medo de todos os tipos de carboidrato. Não é assim, pessoal, tá? Porque uma quantidade de carboidrato, muitas vezes, por exemplo, eu tô pegando muitos pacientes que estão estressados crônicos, tá? O que é estressado crônico, Karen? Eu não sei se pelo excesso de informação, enfim, eu tô pegando uma maioria de pacientes que tem estado muito cansado, tá sofrendo muito cansaço e não dorme, não tem um sono de qualidade. Quando a gente existem exames que comprovam isso, tá, pessoal? Eu tô dando um exemplo aqui, mas eu já falei sobre estresse crônico, mas quando a gente tá muito cansado, não tem energia para fazer atividade física, quando a vida tá muito assim bagunçada, geralmente esses hormônios, o cortisol, ele tá muito bagunçado. E esse tipo de paciente, se fizer uma dieta muito restritiva de carbo, ele pode piorar a questão do estresse, entende? Então, nesse ponto, comer carboidrato à noite seria muito bacana, por quê? Porque o carboidrato à noite ia ajudar a melhorar, fazer um sono de qualidade, um carboidrato de boa qualidade, eu já vou falar quais, tá bom, pessoal? Depois vocês mandam as dúvidas aqui pra mim que a gente vai tirar, porque às vezes eu fico aqui falando carboidrato, vocês não entendem muitas vezes o que é, tá bom? Pode fazer pergunta, tá? A gente poderia proporcionar a última refeição com bons carboidratos, que aí poderia entrar, de repente, uma sopa que você pode colocar um pouco mais de raiz, batata doce, mandioquinha, um pouco mais, né, que é um carbo bom. Você poderia colocar um pouco de quinoa, você poderia colocar até algum tipo de arroz, fazer um risoto funcional, alguma coisa assim, porque vai melhorar a qualidade do seu sono, vai regular melhor esse cortisol. Você vai ter um sono mais profundo, vai regular o cortisol e depois vai fazer você emagrecer. Então, olha só. Agora, às vezes você tá tentando emagrecer, vai dormir morrendo de fome, tem um péssimo sono, não tem sono de qualidade, tá com muito medo de consumir comida de verdade, tá com pavor, gente. Tem muita gente com medo de comer, tá? Isso não é bom, isso não é bom. Comer, pessoal, é comer certo. Emagrecer, ter saúde, não é comer pouco, pessoal. É comer certo, tá? É comer certo. Cara, o que é certo? Se você não tem a menor noção, você precisa de um profissional. É para isso que existem profissionais disso, pessoal, tá? Geralmente os pacientes saem do meu consultório, até no programa Raiz, que é um programa um pouco mais hard, os pacientes às vezes falam assim, nossa, doutor, é muita comida, tá? É muita comida. Então, olha só, quantos de vocês falam que tem medo de carboidrato, né? Então, olha só, aí quando eles vão comer, eles veem que eles estão comendo certo e não estão comendo pouco. Teve uma paciente que falou, doutora, eu vou engordar se eu comer tudo isso. Eu falei assim, olha, se eu fizesse paciente engordar, não teria paciente, tá? E não é verdade, a gente não tem nem horário, graças a Deus, não é por isso. Então, a gente precisa perder e ter um bom relacionamento com comida, né? Ó, a Adriana falando, gente, com a Karen vocês não passam fome. Não é, Adriana? A Adriana chegou, ela já me acompanhava aqui das lives, ela foi fazendo um monte de melhora sozinha, não foi, Adri? Até que chegou um ponto que ela falou, não, vou passar em consulta. Quando ela passou em consulta, a gente reviu a dieta dela, ela tava com uma boa dieta, mas estava muito abaixo daquilo que ela precisava, então ela tava perdendo massa muscular, né? E massa muscular, pessoal, é importantíssimo pra gente manter esse peso baixo, tá? Deixa eu ligar aqui de novo minhas lâmpadas. É muito importante pra gente manter esse peso baixo, sem tanto esforço, né? Porque senão qualquer coisinha depois vocês engordam. Então, existem várias fases quando a gente pensa em emagrecimento, mas enfim, não é sobre isso que a gente vai falar, né? Boa noite, Tuca. Boa noite, tá? Então, eu vou respondendo algumas perguntas aqui, ó. Olha, aquilo que eu acabei de falar aqui, tá? Se vocês tiverem dúvida, pessoal, manda aqui na caixinha pra mim, tá bom? Então, olha só. Carboidratos à noite, pode? Tem casos, pessoal, que não só pode, como deve. Olha só, né? Muitas vezes a gente aprende, nossa, tira o carboidrato da noite, que o carboidrato à noite vai estocar e vai formar gordura. O que vai fazer você emagrecer ou engordar é o contexto do seu dia inteiro, tá? Se você toma suco de caixinha, refrigerante,
biscoito desses pão industrializado, né? Pão de pacotinho, torradinha, comida industrializada o dia inteiro. O pessoal não espera ter saúde, não espera ter um corpo legal, não espera. Começa da regra básica, que foi aquilo lá que eu falei hoje, naquele vídeo. Eu tô falando sobre os 10 mandamentos do emagrecimento. Comida de verdade. O que é comida de verdade? Pode comer um pouco de arroz e feijão. Pode comer, vai emagrecer, né? Vai emagrecer. Então, à noite, muitas vezes, grava isso aqui. Muitas vezes à noite é o melhor horário para você comer um pouco de carboidrato, tá? O que você não pode é fazer uma panela de macarrão com molho de requeijão e comer aquilo lá. Não, a gente tá falando de carboidratos com mais fibras. Então, pode ser raízes, pode ser um arroz integral, pode ser ou grão. Por exemplo, tem gente que se adapta super bem com grãos. Grão de bico, feijão, lentilha, à noite, porque vai melhorar a qualidade do seu sono, tá? Agora, isso não pode ser tão comer e dormir, tá bom? É interessante que isso seja umas 3 horas para você não atrapalhar o pico do seu GH, tá? E sempre carboidratos com mais fibra, legumes, verduras e, né? Tá bom? Eu ia falar outra coisa, mas eu acho que... Aqui, Valéria, acabei de responder, né? Qual o melhor carboidrato da noite? Esses que eu acabei de responder, com mais fibras, tá bom? Beleza? Tá? Então, por exemplo, tem gente, eu ia dar esse exemplo agora, por isso que eu até peguei a sua pergunta, viu? Como que é seu nome, linda? Cris, né? Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de dormir. Você precisa entender como que seu corpo funciona de uma forma individual, tá? Porque tem pacientes que vão se beneficiar de 6 horas da tarde, parar de comer, não comer mais nada nesse horário e só fazer o de jejum no dia anterior, porque vai dormir melhor. Esse é um perfil. Se você sente que esse é o seu caso, não tem problema algum, tá? Inclusive, é recomendado, tá? Agora, se você é a pessoa que não consegue dormir e precisa de uma sensação afetuosa à noite, a aveia poderia entrar nesse horário, tá? E aí você pode fazer, por exemplo, com um mingau com leitinho vegetal, por exemplo, pegar um leite de um pouco, tá, gente? E quantidade, sei lá, cada um vai ter a sua, mas depende muito dos seus objetivos e da sua individualidade, o quanto você treina, o quanto que você quer perder peso e tudo mais. Mas você pode pegar, o que eu faço, tá? Muitas vezes que eu não consigo dormir, eu pego 1, 2 colheres de sopa de aveia e coloco com 100 ml de um leite vegetal, ou um leite de amêndoa, o que tiver na minha geladeira lá. E aí eu misturo isso, faço tipo um mingauzinho mesmo, coloco um pouquinho de canela, e isso me faz ter uma noite de sono bem tranquila, quando eu tô muito agitada e eu tenho às vezes essa necessidade, tá bom? Isso é pra mim, tá? Então, lembra que tudo é individualidade, tá? E aí você tem que perceber se isso faz bem pra você, se isso rola com você, tá bom? Aveia, de um modo geral, é muito legal porque ela tem muita fibra também, né? Esse negócio tá piscando, tá me irritando. Ela tem muita fibra. Então, ela ajuda na saciedade. A gente esquece muitas vezes do papel das fibras, pessoal. As fibras vão alimentar aquelas bactérias boas do nosso intestino. Lembra deles? Das bactérias boas do nosso intestino? Né? O quanto que a gente não precisa delas. Então, a aveia também é boa fonte de fibra, tá? Então, consumir esse tipo de carboidrato é de carga glicêmica bem moderada mesmo, pode usar, tá? Aí é o que você gosta mais, tá, Aline? Porque assim, esse cuscuz marroquino eu amo também, mas ele também tem glúten, né? Alguns. Então, assim, para algumas pessoas que são mais sensíveis ao glúten, mas se você não for sensível, é uma boa troca, tá? É uma boa troca. Você pode usar os dois. Quanto mais variado, melhor. Aí, Eli, tudo bem, minha linda? Olha só, depende muito de qual é o seu objetivo. Não tem problema, pessoal, de comer frutas à noite. Tá? Não tem. Vocês já chegaram a ver? Teve uma vez que eu fiz um post de eu comendo uma banana à noite. Vocês viram? Eu coloquei a banana no micro-ondas, coloquei canela e fui dormir. Foi isso que eu consumi e fui dormir.
tá? Para muitos de vocês que treinam de manhã, e tem gente que não consegue treinar de manhã sem ser em jejum, não é? Então, muitas vezes uma fruta como a banana pode ajudar bastante. Por quê? O que vai acontecer? Você vai dormir bem, se você for aquela pessoa que metaboliza bem, né? Você vai dormir bem e você vai ter um estoquezinho de glicogênio na noite anterior para o seu treino da manhã. Então, você vai treinar melhor. E aí, com a eficiência do seu treino e tudo que você vai compor na sua dieta durante o seu dia, comendo bem, lembra que emagrecer é o que eu faço as minhas 24 horas do meu dia, tá? Se vocês consomem açúcar de forma simples o tempo todo, toma suco de caixinha o tempo todo, chocolate, biscoito, essas tranqueiras o tempo todo, não tem condições. Carboidratos bons, arroz, feijão, nas quantidades, né? Moderadas. Lembra, se você precisa perder peso, era legal você procurar alguém para calcular essa dieta para você, né? Então, arroz, feijão, evita, pessoal, evita farinha de trigo, porque é muito diferente, tem aquela guerra. Ah, eu prefiro comer um pão francês. Já viram alguns profissionais falando do pão francês da tapioca? Vocês já viram essa polêmica aí? E aí vocês ficam todos malucos, sem saber o que fazer, quem que tá falando certo. Vocês já tiveram essa dúvida? Já pegaram algum post disso? Tem um Nutri que eu acho ele muito engraçado. Ele fala muito sobre isso, assim, tipo, tirando sarro de quem come tapioca, e ele indica comer pão, e ele indica, inclusive, leite condensado, né? Mas a gente tem que pensar além do valor calórico daquele alimento. Por quê? Porque alimento é informação para nossa célula, pessoal. Isso já está mais que comprovado cientificamente. É óbvio que se você fizer uma dieta abaixo do valor calórico do que você gasta, você vai emagrecer, tá bom? Mesmo comendo errado. O ponto não é esse, tá? Agora, olha só. Alimento é informação para sua célula. Isso já está comprovado cientificamente. Alimentos, pessoal, eles deveriam ser fonte de nutriente para o nosso organismo e não dar trabalho para o nosso corpo processar. O que acontece com a farinha de trigo aqui? Algumas coisas, tá? Que eu quero que presta bastante atenção nisso. Para algumas pessoas, e são muitas, tá bom? Por que são muitas, Karen? Por causa do estilo de vida que a gente tem hoje. Só tem essa explicação. Se fosse o tempo da nossa avó, né, as pessoas comiam mais comida de verdade, eram raros os alimentos processados que se comiam. Mas a farinha de trigo, principalmente aqui no Brasil, ela foi muito adulterada. Então, o que o glúten faz no alimento? Depois eu olho os comentários, tá? Pode deixando aí que depois eu volto lá, porque senão eu perco o raciocínio. Então, olha só, o glúten, pessoal, ele é uma proteína que quando a gente acrescenta ele no trigo, o que ele faz? Ele faz o pão ficar fofinho e ele aumenta a produtividade do trigo. Tá? Ou seja, se era para dar X, ele dá 10X quando eu acrescento glúten no trigo, tá bom? Fui lá e acrescentei o glúten, não só o glúten que já tinha na farinha de trigo, porque a farinha de trigo ela já tem originalmente um pouco de glúten. Mas aqui no Brasil, o acréscimo é de aproximadamente 400% desse glúten. E aí o que acontece? Em glúten demais, ele vai fazer com que o nosso intestino fique com aquelas vilosidades e com aquelas... Lembra que eu sempre explico aqui, falo sobre intestino? Eu vou ficar com o intestino mais vazado, que é o leaky gut. Então, eu vou ter muito mais problemas de saúde, porque com o intestino vazado, o meu intestino não vai conseguir brecar os contatos que eu tenho com agrotóxico, com corantes, com várias substâncias químicas que são, inclusive, adicionadas no ar, na água, diariamente. Isso é diário, pessoal. É diário, tá? Então, vocês estão vendo acréscimo de doenças autoimunes, estão vendo acréscimos de crianças que nascem autistas, estão vendo um aumento absurdo de pacientes com problemas neurológicos, inclusive depressão, apatia, déficit de atenção, tudo isso tem a ver com o excesso de glúten em pacientes mais sensíveis. Então, quando eu pego e vejo uma tabela calórica, e vejo essa tabela calórica lá, e falo, putz, mas um pão francês tem a mesma caloria de uma tapioca, tá? E eu já vou chegar nessa diferença de carga glicêmica. A gente não tá levando em consideração que alguns pacientes vão ter uma sensibilidade muito grande ao fermento e ao glúten acrescentado naquele trigo. E mais uma coisa, a farinha de trigo, pessoal. O glifosato, tá?
que é um pesticida altamente tóxico e que tem muito no trigo, por causa da produtividade, tá? E tem paciente que a base da dieta dele, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, é farinha de trigo. É pãozinho de manhã, é torradinha e bolachinha no intervalo do café. Aí ele come macarrão no almoço ou no jantar. E mais bolacha, mais pão à tarde. Chega em casa muitas vezes. Então isso vai trazendo um processo inflamatório e vai favorecendo essas doenças. Entendem a diferença? Dá pra entender? Aí você vai ler assim, aí você vai começar a se preocupar com glúten, né? Aí você vai lá e fala, puxa, mas aqui tá, contém glúten, não contém glúten. Então, assim, tem alimentos que a base é glúten, tem alimentos que tem traços de glúten, que é para pacientes celíacos. O paciente celíaco é uma outra história, ele não pode ter contato com traço de glúten, tá? E a gente tá falando de sensibilidade ao glúten ou do excesso de glúten pro nosso sistema. Então, essa é a primeira informação. Aí você me pergunta, tá? A tapioca, ela é vinda da mandioca, ela tem a carga glicêmica muito parecida com o pão francês. Mas ela não tem o trigo. Então, algumas pessoas vão se beneficiar, sim, de consumir tapioca, tá? E quando a gente fala de carga glicêmica, presta bastante atenção nessa dica, gente. Bastante atenção. Carga glicêmica de um alimento, eu já falei isso aqui, mas tem muita gente que entrou agora. É quando você consome esse alimento, o pico que ele vai te dar na sua glicemia, certo? A tapioca, o arroz branco, eles têm uma carga glicêmica alta. Alta. Porém, quando eu misturo uma proteína num carboidrato, então quantidade importa para a carga glicêmica? Muita. Muita. Se eu for comer 2 pratos de arroz, não é a mesma carga glicêmica do comer um prato de arroz. Então, quantidade, eu preciso entender a quantidade, tá? E se eu misturar aquilo junto com a proteína ou com uma gordura, eu vou diminuir ainda mais. Por isso é que, por exemplo, os meus pacientes, geralmente quando tem uma necessidade um pouquinho maior de carboidrato, que a gente vai entrar com carboidrato, a gente coloca lá uma crepioca, porque a gente vai usar uma colher da tapioca, né? Pra misturar com ovo, por exemplo. Alguém perguntou aqui, cara, então tapioca com ovo é melhor? Muito melhor, cara. Muito melhor. A carga glicêmica dela vai cair, entendeu? E eu posso garantir isso pra vocês porque eu tenho hipoglicemia de diagnóstico. Então eu sou uma pessoa que se eu como alimentos com carga glicêmica alta, eu passo muito mal. Muito mal, tá? Então todas as refeições, pega essa dica agora que ela é de ouro, tá? Todas as refeições que vocês forem fazer, que forem incluir o carboidrato, incluam fibras e proteína junto, tá? Então, por exemplo, de manhã, quando eu vou comer tapioca, eu sempre vou misturar com ovo e sempre vou tentar uma quantidade menor. O arroz branco, quando você mistura ele com feijão e com uma proteína e com salada, a carga glicêmica dele se torna muito mais baixa, que quase não tem diferença com arroz integral. Às vezes, se você odeia arroz integral, não come arroz branco, tudo bem que ele tem um pouco mais de fibra, ele tem alguns nutrientes a mais, não seria de todo um desperdício. Mas não tem grande relevância nessa mudança, pessoal. O que vai fazer você mudar realmente, literalmente, a sua saúde é você largar de comer tranqueira. Parar de comer essas coisas, esses sucos, essas comidas industrializadas. Aí você fica dando pico de insulina o dia inteiro e você vai ficando com compulsão alimentar. Entende? Muitos de nós, às vezes, saem de uma dieta, né? Vamos lá. Muitos de nós saem de uma dieta e fica comendo dieta, fazendo dieta muito restritiva sozinha, e aí entra no que é nesses problemas. O arroz japonês, ele é igual ao arroz branco, tá? O que é legal do arroz japonês? Porque o arroz branco, às vezes, aqui a gente frita, né? Coloca óleo. Geralmente a gente não usa a panela adequada, porque a panela a gente usa aquelas teflon ou alumínio que solta essas substâncias no alimento e aí põe no óleo e isso vai intoxicando a gente devagar. Então o arroz japonês é legal porque ele é cozido, mas ele também tem a carga glicêmica alta, tá? Tem que usar esse mesmo esquema. Quantidades moderadas, sempre misturar junto com uma proteína, tá bom? Beleza? Vamos lá, a Carol me perguntou, quem tem resistência à insulina pode comer carboidrato à noite? Se você tiver esse controle de quantidade de carboidrato durante o dia, dependendo como for, cabe sim, tá? Cabe sim, porque independe de ser à noite ou pela manhã, tá? Agora,
Por exemplo, eu pego alguns pacientes aqui que já estão com nível de insulina muito alto, que se a gente não tomar uma providência mais drástica, ele vai se tornar diabético. Então, nesses casos, muitas vezes, a gente tem que entrar com um cut de carboidrato um pouquinho mais alto. Tudo depende da individualidade. Lembra quando eu comecei falando da live? Individualidade, né? Então, geralmente quem é resistente à insulínica deve estar acima do peso, então precisa emagrecer, precisa calcular muito bem essas quantidades, precisa conversar com quem cuida da sua dieta. Justamente isso, pessoal, porque vocês têm que ter a liberdade de conversar com o nutricionista de vocês, né, a respeito disso. Eu acho que é muito importante um plano alimentar que você dê conta de fazer, em primeiro lugar. Então não adianta fazer uma dieta que você não está preparado, né? Vocês sabem que aquele protocolo raiz, se tiver alguém aqui que fez o raiz, pode dar um oi, né? Eu falo, a pessoa tem que estar muito na pegada de fazer. Ela tem que ter feito a decisão de fazer, porque assim, funciona muito. E tem pacientes que tiram de letra mesmo, tá? Eu tive um caso de um paciente no último grupo, que ela era uma paciente minha, né? Ela entrou com 20 de insulina e ela saiu do protocolo com 7 em jejum. E até hoje ela vem se mantendo porque aprendeu a comer. Ela aprendeu o limite de carboidrato que o corpo dela aguenta, sem abrir o bico, tá? E quanto mais cedo a gente aprender essas coisas, melhor vai ser. Por quê? Porque a gente vai educando, né? Ana, você fez, né, linda? Tá se mantendo? O importante é manter, né? Aprender a quantidade que o seu corpo... Na última aula, eu ensino justamente isso. Quanto que meu corpo aguenta dos carboidratos sem que eu tenha uma alteração metabólica, né? Ou seja, sem eu ganhar peso, né? Porque assim, a resistência insulínica, pessoal, mata, né? Mata. O processo de glicar no diabético, por exemplo, é o que vai tornando Vivi, você tá bem? Tá mantendo? O pessoal do Eu Sou Raiz estiver aí, que top. Então, assim, o pessoal, o diabético, por exemplo, quando ele vai, quanto mais alta for a hemoglobina glicada, são os maiores riscos de problemas renais, de cegueira, de amputação de perna. Não é brincadeira. Então a gente tem que prevenir, pessoal, tá? E quando a gente já tá nesse estado, o nosso metabolismo já não tá funcionando legal, né? Nós não somos mais nós. Eu brinco, eu falo, você tem alguma coisa à parte, você já não tá funcionando direito, seu cérebro, o seu corpo já não tá funcionando tão bem quanto. Então pega isso, pessoal, começa a comer comida de verdade. Começa por esse lado, né? Sem medo. Vamos lá. Olha, meu amor, eu já li esse rótulo e eu não gosto, tá? Amido modificado é açúcar, tem um monte. Tem óleo de soja, que é super inflamatório, tá? Eu não acho uma boa substituição, tá bom? De verdade. Olha que boa pergunta. A farinha de arroz é alta carga glicêmica, tá? Mas lembra que quantidade importa. Então, se você for fazer uma torta, por exemplo, nessa torta vai um pouco de farinha de arroz. Você pode misturar com farinha de aveia, por exemplo, e você vai colocar proteína nessa torta. Você vai colocar fibra nessa torta. Você pode colocar, por exemplo, frango desfiado, espinafre, né? E algum tipo de gordura boa, você já caiu bastante. Então, quantidade importa e o que você vai colocar, tá bom? Mas a carga glicêmica é alta. Se você for comer só a farinha de arroz, não é uma boa. Isolada, tá? Vamos lá. Essas perguntas são do Stories, algumas, tá? Se eu como uma fruta, já penso no pico de insulina. Tô doida já. Então, cuidado com esse carbofobia, né? Medo de comer. Então, isso é muito ruim. Olha, farinha de grão de bico, Manda, é uma boa, viu? É uma boa. O que eu gosto da farinha de grão de bico? Ela tem nutriente também. Ela não é só uma farinha que vai acrescentar ali qualquer tipo de coisa. Ela tem nutriente, tem a carga glicêmica um pouco mais baixa. Eu acho uma ótima opção, tá bom? O bifum não tem calorias, pessoal. É bem bom, tá? Não tem nada de carboidrato. Ah, não, o bifum? Não, tô confundindo com o Kojak.
ele é... O bifum, se eu não me engano, é de arroz, gente. Só me lembram disso, tá? Então, ó, Cá... Então, não entra nessa vibe de ficar doida. Primeira coisa, lembra, se você for comer algo que em quantidades, né, e isolado, isso vai dar um pico sim de glicemia. Então, frutas que a gente tem que tomar mais cuidado com quem é sensível. Uva passa, tâmara, que tá mais doce, manga, banana... de uma forma geral, a gente tem que tomar um pouco mais cuidado se a gente estiver sensível. Ou se a gente estiver numa dieta low carb, numa cetogênica, a gente precisa escolher outros tipos de fruta. As mais azedas. Quanto mais doce, mais carbo, tá? Mas não precisa ter medo de comida de verdade, não, tá bom? Não precisa. Tô vendo muita gente com medo de comer, gente. Deixa eu ver. Se eu aumento o carbo na refeição, devemos diminuir a gordura? Depende, cara. É assim, ó. O carboidrato junto com a gordura... Quando você dá um pico de insulina, você vai ter uma metabolização maior daquela gordura. Pode não ser uma boa, tá? Pode não ser uma boa. Agora, tem muitas metodologias, por exemplo, quando a gente vai montar um plano alimentar, se o paciente quer emagrecer, geralmente eu coloco, por exemplo, as gorduras mais separadas dos carboidratos. Eu não costumo colocar junto. Tá? Mas no geral, o que vai mandar é a quantidade e o que você fez essas 24 horas. Tá bom? No geral, é meio que isso, tá? Deixa eu ver mais dúvidas lá. Queijo tipo Minas padrão e lácteos causam constipação? Não é o tema da live, mas não, tá? Não causam. Você pode ter uma intolerância, geralmente a intolerância solta mais o intestino do que prende, tá bom? Curva glicêmica 6, eu não sei te dizer. Curva glicêmica, curva glicêmica 6 eu não faço ideia, do que é, tá bom? Precisaria olhar o exame. Fruta com oleaginosa seria uma boa mistura? Seria uma ótima mistura, tá? Porque você vai... Então, aí no caso, é igual a Karina falou, tem duas coisas que a gente precisa analisar. É gordura com carboidrato, mas fruta, geralmente, pessoal, tem uma quantidade de carboidrato junto com a fibra, quando você come, ela não é problema. E quando você junta uma oleaginosa, você vai baixar ainda mais a carga glicêmica, tá bom? Vamos lá, só tenho 2 perguntas aqui, tá? Só tenho mais 2 perguntas. Diabetes curva 6, eu não sei, precisaria de ver outros exames, Tuca. Eu precisaria ver outros exames, insulina glicada, insulina de jejum, hemoglobina glicada, precisaria avaliar, tá? Posso substituir o jantar por tapioca com queijo e presunto? Olha, poder tudo a gente pode, né? Agora sim, seria muito pobre nutricionalmente falando. Por quê? Porque, tanto a tapioca, que é uma farinha que quase não agrega nutriente, o queijo e o presunto, eles não têm praticamente nutriente algum, tá? E o presunto ainda tem ele é um processado químico de várias substâncias ali, conservantes, etc. Então, assim, eu já vou olhar as perguntas aqui nos comentários, tá, pessoal? Então, assim, eu acho muito pobre nutricionalmente. Vocês vão ver os Reels, eu gostaria muito da ajuda de vocês, compartilhem esses Reels. Se vocês aplicarem aqueles Reels, que são cápsulazinhas de informação, o que a gente vai falar lá como princípio? De riqueza nutricional. Toda vez que você for comer, você pensar nesse princípio, isso aqui é rico nutricionalmente? O que isso vai agregar para o meu corpo? Faz essa pergunta toda vez que você for comer. O que isso aqui vai agregar? Então, o que isso vai te agregar? Vai matar sua fome, ok, não é péssimo, mas isso não tem praticamente nutriente, tá? Isso pode gerar uma fome oculta, que é aquela vontade de eu ficar comendo o tempo todo. Ele não é péssimo porque o queijo e o presunto, eles têm um pouco de gordura, um pouco de proteína, né, que vão acabar diminuindo um pouco a carga glicêmica da tapioca. Se você fizer um contexto da sua dieta nas outras refeições, engordar, você pode até não engordar e pode ser muito melhor do que comer, por exemplo, um hot dog. Mas quando você quer melhorar a sua performance,
O que você poderia colocar nessa tapioca? Você poderia colocar ovos, você poderia, porque é uma proteína mais completa, você poderia colocar frango desfiado, você poderia fazer um patê com atum, colocar rúcula, colocar alguma fibra também, porque aí você já agrega mais valor nutricional, tá? Eu faria essa troca se você não tem vontade de jantar à noite. Tem muita gente que não tem vontade de jantar. E uma dica muito legal também, pessoal, para diminuir a quantidade de carboidrato, vamos supor, você não gosta de janta, né? E tá enjoado de comer, por exemplo, sei lá, só uma proteína. Então você pode fazer uma crepioca bem fininha e rechear também com essas proteínas de boa qualidade, colocar aí um vegetal junto, que é um ótimo jantar, tá? É super leve, eu janto isso várias vezes na minha semana, tá bom? Então, se vocês aplicarem esse princípio, vocês vão perceber que vai fazendo essa pergunta toda vez que você for comer. Você vai ver que você vai deixar de comer muita coisa, não vai entrar naquela neurose de ficar fazendo, né, umas coisas loucas, mas você vai melhorando o seu padrão. Toda vez que você for comer, faz essa pergunta. Tem riqueza nutricional? Tem valor nutricional, né? O colágeno seria bom consumir com frutas no lanche da tarde? Pode ser uma boa opção sim, porque o colágeno não deixa de ser uma proteína, tá? E proteína à tarde, eu acho muito legal, por quê? Porque a proteína ela tem o poder de saciar mais a gente, né? E alguns de vocês precisam de carboidrato à tarde e à noite, não tem como, tá? Principalmente se você chega em casa num dia exaustivo e tem vontade de devorar a geladeira. Você pode ser um bom candidato a precisar fazer lanches e jantares com um pouco mais de carboidrato que faria durante o dia, tá? E aí no almoço e no café da manhã, vocês podem usar as boas proteínas e as boas gorduras que vão melhorar a saciedade, tá? Porque vocês vão fazendo aquela curva do cortisol melhorar, igual eu falei no começo da live. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver. Acabei de falar, viu? É Marpen, né? Então, essa crepioca seria uma ótima opção, né? Tem uns pãezinhos, pessoal, tem umas receitas no meu Instagram de uns pãezinhos funcionais que a gente faz. Tem lá a receita, né? Mas você pode fazer com farinha de linhaça, essas farinhas boas, enfim, é super fácil de fazer. O que você pode fazer? Você pode congelar essas fatias. Congela essas fatias. Na minha casa, eu compro pronto, de uma menina que tem aqui na minha região. Se você é daqui da região, depois eu passo o contato dela, que ela faz uns pães maravilhosos. E eu deixo tudo congelado. E tem dia que eu vou descongelar isso e vou fazer o meu lanche à noite, entendeu? Mas sempre com uma proteína de boa qualidade, sempre tentar colocando algum vegetal. Por isso que às vezes eu falo pra vocês colocar espirulina, colocar clorela, porque são alimentos mais ricos. E hoje, com a correria que a gente tem, às vezes a gente acaba não comendo o que a gente precisa de fibra, tá? Ou pode colocar, por exemplo, uma sopa com tudo batido lá, que às vezes também vai. Rapadura, olha só. Rapadura, meu amor, é açúcar na veia, tá? Então, assim, pra quem treina, seria excelente. E quer ganhar massa muscular, seria muito bacana pra usar num pós-treino pra dar um picão, dar um super pico de insulina. Agora, pra maioria de vocês que não treinam, ou treina pouco, né? Aí não cabe não, tá bom? Vai dar muito pico de insulina. Eu vou responder mais algumas perguntas aqui, a gente vai até... Que horas que eu comecei hoje? Nossa, já foi tudo isso de tempo, gente. Quase 50 minutos. Então, vamos lá. Leite vegetal batido e abacate. Quinta de manhã está correto? É isso mesmo, de quinta-feira? Eu não sei. Eu não sei, eu precisaria ver o seu plano alimentar, enfim. Mas leite vegetal batido com abacate pode ser uma boa opção, tá bom? Para café da manhã. Vamos lá. Atum ou sardinha enlatada é uma boa fonte de proteína? É sim, desde que você escorra totalmente aquele óleo, tá? Aquele óleo é um problema. Tem que escorrer super bem, tá? Para eliminar os metais pesados e aquele excesso de gordura. Patê de grão de bico tem mais carbo ou proteína? Eles são meio a meio, tá? É um pouco mais de carboidrato do que proteína, mas proporcionalmente, pessoal, tá legal. É uma boa opção, tá? Vai depender muito do cálculo da dieta depois, se você vai precisar mais de proteína ou não, tá bom? Acho que a última pergunta aqui, eu vou lá olhar os comentários, não tá entrando. Quinoa. Por que não entra? Essa aqui já foi.
Alguém perguntou aqui de quinoa, não entrou, tá? Mas quinoa é uma ótima fonte de carbo, gente. Inclusive, o aminograma da quinoa, que ou seja, os aminoácidos que contém nela, ele é muito parecido com o leite materno, tá? E também é uma boa fonte de carbo junto com proteína. Eu acho muito válido, tá bom? Deixa eu ver aqui nos comentários se eu pulei alguma coisa. Dica de ouro, alguém disse, eu não sei o que eu falei, que já até esqueci tudo que eu falei. Ficaram com mais alguma dúvida, gente? Eu não consegui pegar. Quando vocês têm dúvida, gente, manda pra mim na caixinha, porque às vezes aqui no comentário eu acabo pulando, tá bom? Deixa eu ver, eu faço farinha de frango em casa e uso em tudo à vontade. Olha que legal, Tati. Depois você me ensina, manda aqui no meu direct a receitinha. Farinha de frango, nunca vi. O pessoal raiz se mantendo. Ó, galera raiz, eu não quero ninguém ganhando peso de novo, hein? Lembra de tudo que a gente ensinou. Volta lá pro modo, pra última mentoria. Assiste de novo, lembra, refresca o cérebro aí, tá bom? Tapioca com ovo é melhor sim. Eu acho que é isso, né? As nossas células são ávidas por nutrientes. É isso aí, Ana. Tem que comer para se nutrir. Vocês entenderam, pessoal, a diferença? Quando vocês verem esses posts, por exemplo, que confundem a nossa cabeça, né? A cabeça, assim, de quando a gente tem um pouco de informação, que é muito diferente um alimento do outro, é que a gente não pode só olhar para o valor calórico, tá? É óbvio que o valor calórico tem a sua importância, né? Só que se for assim, eu vou mandar vocês tomarem Coca-Cola Light, tomar Clyde, essas coisas. Isso não existe mais, tá, gente? Não dá. Isso já ficou pra trás. A gente não pode ter mais essa mentalidade, tá bom? Que é um suquinho saudável aí, espreme um limão na água, como pão integral com ovo no café, isso já me satisfaz mesmo. Depende muito. Eu acho que eu não acrescentaria no café da manhã essa fruta. Eu acho que seria muito carboidrato. Eu colocaria ela em um outro momento, tá? Porque você vai juntar ali o carboidrato do pão, né? Mais a fruta. É que eu não sei a sua necessidade individual, mas eu acho que eu colocaria em um outro momento, tá bom? Frutas são ricas em fibras e micronutrientes, é isso mesmo, Ana. Leite vegetal com abacate e quinoa. Era quinoa, não era quinta, linda. Tá correto, sim. Talvez, Thelma, eu colocaria um pouquinho, falta uma fonte, um pouquinho mais de proteína, tá? Que aí eu não sei se você poderia usar uma proteína em pó nesse seu shake, que ficaria top, tá? Poderia ser um whey protein, ou poderia ser uma proteína do colágeno, alguma dessas. Gente, valeu! Valeu! Ó, o que eu vou fazer, tá? Porque eu sei que vai ter um monte de gente chorando amanhã, porque a live não ficou gravada. É isso aí, ó, Cíntia, tá? Eu vou deixar gravada 24 horas e vou tirar do ar. Tá bom? Beleza? Certo, galera? Certo? Vocês gostaram desse tema? Se vocês tiverem sugestão de outros temas, tá bom? Eu acho que tem muita confusão ainda nas coisas do nosso dia a dia. Vou pensar em alguma coisa pra gente falar. Talvez semana que vem a gente tenha live de novo. Eu tô fazendo a cada 15 dias. Mas se der, semana que vem eu tô aqui. Eu vou avisando vocês, tá? Eu aviso aqui pelo Instagram. Cuidado com o Instagram. Oi, Lu, querida. Saudades. Cuidado com o Instagram, porque o Instagram ele segura muitas informações, né? Então, tem dia que ele não entrega pra ninguém mesmo, tá? Então, assim, estejam lá no grupo do WhatsApp, todo mundo que queira acompanhar as informações aqui, porque lá vocês vão ver sempre, né? Enfim, e a gente tá junto aí, tá, amor? Um beijo no coração de vocês, tá bom? Pode ser que a gente fale mesmo das proteínas, gorduras, né? Tá bom? A gente vai se falando. Eu vou pensar num tema bem legal pra semana que vem. Fiquem com Deus, gente.